Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou diretor da DC Comunique, agência Google Partner, e estamos continuando, nesses vídeos, falando sobre as características de um empreendedor de sucesso. Convido você, se é a primeira vez que você está assistindo esses vídeos, assistam os anteriores, porque tem uma sequência, e essa lógica dessa sequência é muito interessante, que a gente possa ir somando todos os detalhes, para que você possa atingir seus objetivos e conquistar realmente o que é mais importante na sua vida, tá bom? Então, no vídeo passado a gente estava falando sobre detalhes da meditação e a gente hoje ia passar um exercício para que a gente possa fazer essa meditação, já que a meditação, como a gente vai falar no decorrer do vídeo, ele tem detalhes muito interessantes e desperta possibilidades muito interessantes dentro de cada um de nós. Mas para começar, eu queria estar contando uma lenda, uma história que fala sobre uma carta, não sei se você já ouviu falar do Thomas Edison, que um belo dia ele estava na escola e ele recebeu uma carta que era para entregar para a mãe dele, E ele chegou na casa dele, então, e entregou a carta para a mãe dele, E a mãe dele abriu a carta e começou a chorar. E, de repente, ele olhou para a mãe, vendo a mãe chorar assim, perguntou, mãe, mas por que você está chorando? Ela falou assim, porque seus professores disseram que você é um gênio e que a gente não tem professores para poder ensinar você na escola, que você vai precisar de professores especiais. Ficou com aquilo na cabeça, Passou o tempo e depois, durante muito, muito tempo, Thomas Edison depois se tornou um dos maiores gênios de todos os tempos do século, maiores inventores de todos os séculos do século e realmente aí constatou isso, que realmente ele era um gênio. Só que tem um detalhe, na carta, depois que a mãe dele faleceu, nessa carta que ele foi ver, depois ele descobriu essa carta, estava escrito na realidade ali uma coisa completamente diferente. Estava escrito que seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos mais deixá-lo vir à escola. Ou seja, completamente diferente. Isso faz com que a gente reflita, em detalhes interessantes e veja assim, caramba, o que faz com que a realidade seja essa realidade que a gente acredita que é uma realidade. Então é nisso que a gente vai estar falando um pouco hoje, Porque ele se tornou assim, um dos maiores inventores do século, um gênio. E ele mesmo dizia, que o gênio consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, a gente vê que durante a vida, a capacidade de tomar decisões corretas, crer no potencial para realizar, trabalhar intensamente até conquistar nossas metas é o que define a nossa vida. Esse é um trecho de um livro chamado O Poder da Ação, que a gente vai estar falando, alguns pontos bem interessantes desse livro durante vários vídeos que a gente vai estar falando, mas recomendo que você assista porque é um livro muito bom, muito interessante, que dá chaves bem legais para que a gente possa estar chegando nos nossos objetivos também. Então a gente vai estar abordando alguns tópicos, alguns pontos desse livro, tá? Então esse potencial que a gente tem, que a gente falou, e nos outros vídeos, esse potencial humano tão maravilhoso, seria tão fundamental que a gente canalizasse toda a energia, que a gente canalizasse todo esse potencial como um trem a vapor que a gente falou, Ou como um barco à vela, A gente poderia citar assim também. O que acontece? O que move um barco à vela? O vento, E independente do vento, Ou seja, as situações da vida, é como você posiciona a vela do barco que te leva aos seus objetivos. Então é interessante a gente saber disso, Independente do vento. E de repente a gente vê situações na vida que o vento está muito forte. Só que se a gente for analisar, quanto maior o vento e quanto mais bem alinhado as velas, mais a gente pode chegar e mais rápido até nos nossos objetivos, Porque a gente também falou em outros vídeos, por que será que as pessoas fazem força, A gente vê, por exemplo, numa musculação, em exercícios, num treinador, de repente num esportista profissional, etc e tal, quanto mais ele treina, quanto mais ele faz força, mais ele vai ficando forte. Então, no vídeo passado, a gente falou que a gente ia falar um pouco sobre a meditação e passar um exercício hoje para que a gente possa ter princípios básicos, assim, de como faz uma meditação, Porque a meditação, ela tem muitíssimos benefícios, Um dos benefícios da meditação, a gente poderia citar vários e vários e vários, mas é aumentar a estabilidade emocional, aumentar a criatividade, aumentar a alegria, desenvolver a intuição, ter mais clareza mental, aguçar o ganho de foco, tão importante isso que a gente está falando, Barco à vela, trem a vapor, e aí a gente vai percebendo que os problemas eles vão se tornando pequenos, Porque de repente a gente consegue realmente, através da meditação, verificar, e através de estados superiores que se chega,
verificar soluções para tudo que acontece na vida. A gente vê que os maiores pensadores, os maiores gênios de toda a humanidade até hoje, né? A gente vê que realmente tiveram ótimas ideias. E aonde? Como, né? Se a gente pegar todas as histórias, a gente, por exemplo, de Newton estava cochilando debaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele e ele descobriu, né? E vários outros, né? Assim que descobriram, né? Em estados que a mente ali está mais calma, está mais pacífica. Então a gente vai vendo que isso tudo, né, dentro da meditação vai aumentando logo de cara a estabilidade emocional da gente, aumenta a alegria, desenvolve essa intuição para a gente chegar a pontos de perceber realmente coisas tão fundamentais para que a gente possa modificar, né, detalhes da nossa vida e chegar realmente aos nossos objetivos. Então é interessante que a gente verifique cada vez mais tanto potencial humano que existe dentro da gente e que a gente vai vendo isso através da meditação, da continuidade de propósitos, dos detalhes dos hábitos que a gente estava falando, né, e que a gente vai continuar abordando e vai se aprofundar cada vez mais. Mas hoje, queria estar passando um exercício muito simples, tá? De repente, se você já é um praticante de meditação, é mais fácil, né? Mas se você nunca praticou meditação, realmente tem que criar um hábito para que possa cada vez mais conseguir se aprofundar na meditação. A meditação, no início, ela é um pouco complexa, né? Porque a mente, ela tenta devagar de todas as formas. E você fazendo esse exercício, você vai perceber o quão difícil é fazer com que a mente possa ser silenciada. Porém, quando você começa a fazer a meditação e começa a ter um único objetivo, a gente vai percebendo coisas que jamais a gente percebeu. Então, queria estar passando um exercício hoje muito simples, para que a gente possa depois ir se aprofundando nos detalhes da meditação. Não esquece disso, que a gente vai se aprofundar, tá bom? Então, o exercício muito simples que eu queria que você experimentasse, né, para que você possa adquirir todos esses detalhes que a gente falou, é se colocar, primeiro de tudo, se colocar numa posição confortável, desliga o celular, fica na paz e realmente busque fazer esse exercício tão simples. Como é esse exercício? Se coloca numa posição confortável e busque unicamente se concentrar na sua respiração. Como que você vai fazer isso? Você vai inspirar profundamente, contando mentalmente até 5, vai segurar o ar 5 segundos e não vai soltar o ar de uma vez, tá? Você vai soltar o ar em 5 segundos também. Então vamos só imaginar, tá? Você vai fazer o quê? Inspirar em 5 segundos. Então conta mentalmente. Segura 5 segundos e solta em 5 segundos. Detalhe não solta de uma vez, tá? Então se concentra unicamente nisso e vai vendo os detalhes, já tantas coisas muito simples que vão acontecendo, mas consegue-se, através disso, chegar num estado de relaxamento muito interessante, muito legal, para que possa começar a perceber esses benefícios da meditação. E mais para frente a gente vai estar colocando outros exercícios, se aprofundando cada vez mais, para que a gente possa cada vez mais desenvolver isso maravilhoso que a meditação dá, que é a intuição, a capacidade de estar aqui agora, nesse momento, e perceber, de repente, coisas que ninguém percebe, tá bom? Isso é fundamental, porque esse potencial humano existe em todas as pessoas. E esse poder da ação, de fazer o que tem que ser feito, né? No momento exato, com planos, metas, a gente vai cada vez mais se aproximando do nosso objetivo e fortalecendo, entre aspas, esse músculo da continuidade de propósitos para cada vez mais chegar no seu objetivo, tá bom? Então é muito importante que você veja isso com seus próprios olhos, porque esse potencial humano existe, só que ele tem que ser desenvolvido cada vez mais. Então, nos próximos vídeos, a gente vai estar falando sobre esse poder da ação, de fazer as coisas certas nos momentos certos para conseguir os detalhes tão fundamentais para cada vez mais estar chegando próximo dos seus objetivos, tendo essas características de um empreendedor de sucesso, tendo um empreendedor de sucesso que está dentro de você. Eu sei que você está assistindo esse vídeo, você tem uma intuição que você pode, e sem dúvida alguma pode, porque aquele que acredita que pode, o que não pode, ele tem toda a razão. Porém, aquele que acredita que pode, ele tem que saber e ter um plano de ação para chegar dentro dos seus objetivos, para chegar nos seus objetivos e conquistar ele. Mas o mais maravilhoso, o mais interessante de tudo é que todos os grandes gênios da humanidade, talvez você seja um deles, sente no princípio que ele tem algo dentro dele, que ele pode
realizar os seus objetivos. Isso que é o fundamental, tá bom? Porque existe esse potencial humano maravilhoso dentro de cada um de nós, e isso é cada vez mais ir desenvolvendo, aflorando cada vez mais, porque cientificamente, isso é interessante, guarde isso que é importante, cientificamente hoje se prova que existe um potencial humano quase ilimitado dentro de todas as pessoas, porém está como uma sementinha. Então, só que tem um detalhe, né? Uma semente, se você não coloca no solo, ela nunca vai germinar, tá ok? Então, por favor, deixe os seus comentários, se inscreva no nosso canal e gostaria de convidar você para assistir o nosso próximo vídeo que a gente vai estar abordando esse poder da ação, como tomar realmente as rédeas da sua vida e cada vez mais chegar nesses seus objetivos e ter as características de um empreendedor de sucesso para realizar os seus objetivos, tá bom? Então, muito obrigado, deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço! DC Comunique, agência Google Partner.